A paz do Senhor Jesus. Hoje estou aqui, dia 13/4/2024, para falar sobre a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, o nosso segundo trimestre desse ano, e tem como tema a carreira que nos está proposta. Temos como comentarista o nosso querido e amado pastor Osiel Gomes, um homem de Deus, douto em sabedoria e estudado na Bíblia, né? E aqui tem assim como subtema: o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar aos céus. Hoje eu vou falar e comentar sobre a segunda lição, que está prevista para o dia 14 de abril de 2024, no caso, no domingo. E tem por tema a escolha entre a porta estreita e a porta larga. E aqui no nosso textuário vai nos dizer assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está escrito lá em Lucas, capítulo 13, versículo 24. E aí, uma palavra que eu deixei aqui grifada: porfiai. O que é porfiar? Porfiar é persistir, perseverar, insistir, andar insistentemente, ou seja, insistir por entrar pela porta estreita, né? Perseverai a entrar a porta estreita, insistir, persistir por entrar a porta estreita, ou seja, desejai entrar pela porta estreita. Isso está escrito em nosso textuário. A verdade prática vai nos dizer assim: a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Ou seja, não é uma opção, não é uma alternativa, não é apenas uma opção. Opção é quando eu tenho essa caixa e tenho a opção de colocar o meu óculos em uma bolsa, tá? Então, aqui não é uma opção, é uma alternativa. Alternativa, você escolhe aquilo dali. Então, nossa verdade prática, ela vai nos instruir a isso. Tenha essa alternativa. Seja positivo nisso. Porfiai. E aí, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Mateus, capítulo 7, do verso 13 ao 14, e depois lá, Mateus, capítulo 3, do verso 1 ao 10, que vai nos dizer assim: Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Aí o 14 vai nos dizer: e porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Ou seja, foram-lhe cegados os entendimentos, já não conseguem mais ver. Então, aqui a Bíblia vai nos dizer que e poucos há que a encontrem. Por quê? Porque não estão, procurando no lugar certo. Porque Jesus diz que ele é o caminho, ele é a porta. Mateus 3 vai nos dizer: e aí, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Ou seja, lá Isaías já estava profetizando, já estava informando que haveria um que viria antes de Cristo e que anunciaria o caminho da salvação. Tudo isso vai nos conduzir, todas essas palavras vai nos conduzir ao caminho que é estreito e que é apertado o caminho e que a porta também é estreita. Não tem como entrar pessoas infladas. Infladas de quê? Mas na frente vamos falar sobre o ser humano inflado de si mesmo.
E aí ele diz: endireitai, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos ou na sua cintura, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Isso era uma das características de João, era uma das características que identificava o homem que clamava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Endireitai o caminho tortuoso de vocês. E aí, essa é uma das características dele. Então, ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacentes do Jordão. E eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhe: raça de víbora, que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ou seus hipócritas, quem foi que ensinou a vocês? Será que foi o coração de vocês que ensinou vocês a fugir da ira vindoura, ou seja, da ira que vai vir de Deus à terra? Quem foi que ensinou a vocês? Quem ensinou a vocês a fugir da ira vindoura ou da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não resumais de vós mesmos. Ou seja, o que João estava dizendo? Olha, aqui vocês não podem tirar conclusões por vocês mesmos, ou conclusões precipitadas, e não presumais de vós mesmos, dizendo: não tire essa conclusão precipitada, vocês mesmos dizendo: temos por pai Abraão. Não fale isso. Aí João diz: porque até dessas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. É o que João estava dizendo. Olha, vocês são hipócritas, vocês acham que o caminho largo que vocês estão seguindo é tão bom que vocês batem no peito e dizem: eu sou filho de Abraão. Pois fiquem vocês sabendo que até de pedras, até dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso João dizendo. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bons frutos é cortado e lançado no fogo. João estava dizendo: olha, o machado está posto, o machado está ali, vocês vigiem, vocês andem no caminho certinho, porque esse machado está pronto para cortar. Então, a nossa introdução vai dizer assim: nesta lição estudaremos os símbolos da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz aos céus. Então, vamos levar em conta isso. Aí, o nosso primeiro tópico, ele vai dizer assim: portas e caminhos. Ok, vou te mostrar nesta lição portas e caminhos. Aí, ele começa a falar, e no nosso primeiro subtópico vai dizer: a porta estreita. Então há duas portas, uma estreita e a outra larga. Hoje e agora nós falaremos sobre as duas. Nesse momento te mostrarei primeiro a porta estreita, que diz assim: a ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento. Lá em Provérbios 15, 24, vai dizer assim, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que não desça à sepultura. Ou seja, isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 15 e o 24. Lá em Provérbios ele vai dizer: para o entendido, o quê? Aqueles que entendem para que serve essa porta estreita e o caminho estreito também.
encontramos também no Antigo Testamento. Sabemos que a porta é uma entrada existente, em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que as cidades eram toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta e havia também uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Ou seja, um bom entendedor saberá que, se tem muros e paredes, tem que haver uma porta, porque não tem como passar, entrar ou sair se não houver uma porta. Você precisa passar por uma porta para entrar ou para sair. E é o que ele está dizendo, entendedores, para os entendidos, o caminho da vida leva para cima. Aí, precisamos entender que Jesus, ele é a porta, ele é o caminho. Jesus, a porta de acesso. Jesus é o acesso ao Pai, pois por meio dele, todos nós, como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, Jesus é este que nos conduz a Deus. Isso está escrito em Efésios 2:18, que, pois por meio dele, de quem? De Cristo, que é a porta, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, que é ele. Amém? Então, aqui, do primeiro ponto, ele vai nos falar sobre a porta estreita. Aí agora nós veremos o caminho apertado. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, que está escrito: portanto, para os que desejam a vida eterna, não por acaso, a palavra apertado vem do verbo grego tibo, que significa prensar como uva, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Amar os inimigos, não praticar hipocrisia, acumular tesouro nos céus, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, como está escrito lá em Mateus, capítulo 5, verso 39 e 48, tá? Ele vai nos dar uma instrução. E para esse tópico, que é o caminho apertado, fiz algumas seleções da palavra do Senhor que diz: assim, façamos morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, de mim. Isso era Paulo escrevendo aos Colossenses. E ele diz: olha, assim, façamos morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, desejos maus, ganância, que é a idolatria. Por quê? A idolatria é um dos princípios que infla o homem, impedindo a entrada dele pela porta estreita. Se está inflado, não tem como entrar pela porta estreita, porque é apertado, e se está inflado, não tem como passar por lá. Então, Paulo está ensinando e escrevendo a eles, dizendo: olha, vocês precisam deixar
as imoralidades sexuais, vocês precisam deixar a mentira, vocês precisam deixar tudo isso aí, porque isso aí é idolatria, e a idolatria causa inflação. Você vai ficar inflado, você vai ficar inchado, e não tem como entrar pela porta. Então, vamos ter cuidado. Paulo ensinando, instruindo, falando. O que nos deixa, né, para passar no caminho estreito, o que nos deixa passar pelo caminho estreito é a desobstrução do nosso corpo. Vamos desobstruir o nosso corpo de quê? De toda a maldade, aquilo que nos deixa inflado. Aquilo que nos deixa inflado está obstruindo. É como um canal que tem todo acesso livre ou uma passagem. Ela tem acesso livre e aqui ela pode passar qualquer coisa. Quando o pecado vem, obstrui e não tem como nós termos acesso, porque está obstruído. É como um cano. Pegar esse aqui, esse vidro. Como esse vidro. Se eu aperto aqui, o pump dele vai soltar para mim aquilo que eu preciso, que é o líquido. Mas se algo obstrui esse cano, não tem como ter passagem. Assim é o nosso corpo. O nosso corpo, ele precisa estar desobstruído de todo o pecado para que nós estejamos, alinhado para passar direto na porta estreita. É isso que Paulo está nos ensinando, escrevendo aos Colossenses. Amém? Colossenses 3 e 5 está escrito. Aí no nosso terceiro tópico do primeiro ponto, ele vai dizer, a porta larga e o caminho espaçoso. A gente falou das duas, que é a porta estreita e o caminho apertado, e agora nós vamos entrar no que é mais largo. A porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crenças, valores, segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como a nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias, pessoas que vivem dos seus próprios eu acho, do seu próprio achismo. Juízes 21 e 25 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Jesus, ele é o nosso rei e nós devemos reverência e respeito a ele. Então, lá em Juízes, o povo vivia porque eles não tinham rei para o governar, não tinha rei para os instruir, para os ensinar, para alinhar aquele exército. E aí eles faziam, eu acho que isso aqui a gente pode fazer. E eles estavam vivendo de uma forma que eles achavam que era certo. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Eu acho que isso aqui é bom, então eu vou fazer. Parecia reto, mas não era. Então Jesus, ele é o nosso rei e devemos a ele todo o respeito, porque ele é uma autoridade maior. Quem se despir do velho homem para viver o que Cristo tem para nós, não vivemos mais por vista, vivemos por fé. Então, não tem como mais achar, viver por aquilo que vemos. Eu acho que isso aqui tá bom. Aos meus olhos, isso aqui tá perfeito. Mas não é o que você acha, é o que você decidiu ser. Então, se você decidiu viver para Cristo, esse caminho largo aqui já não te pertence mais. Primeiro, vai ficar frouxo, porque você está desobstruído de todo o pecado, de toda a maledicência, porque você decidiu seguir a Cristo. A porta larga não exige de forma nenhuma, ela não exige renúncia nenhuma. Você não precisa renunciar se você quiser andar pela porta larga, se você quiser entrar pela porta larga, andar pelo caminho largo.
ela não vai exigir renúncia nenhuma. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai nos dizer. Olha só. Dou graças a Deus por Jesus Cristo. Olha o que é que Paulo está dizendo. Rapaz, eu vou trazer para um português nosso mesmo. Rapaz, olha, eu dou graças a Deus. Eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, ó, o nosso Senhor. Porque tu já imaginou se o caba vive do jeito que quer? Não tá na Bíblia, tá? Eu tô dizendo no nosso português. Já imaginou se o caba vive do jeito... Olha, mas não ia dar certo não. Mas por isso, aí Paulo diz, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que agora é rei, que comanda tudo. Eu dou graças a Deus por ele. Assim que eu mesmo, com o entendimento, eu sirvo a lei de Deus. Ou seja, o que ele está dizendo? Olha aí, eu dou tanta graças a Deus porque Deus enviou o filho dele, que eu, pela lei ou pelo meu entendimento, eu sigo a lei de Deus, eu sigo a lei de Cristo. Mas aí ele diz aqui, ó, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo o quê? A lei do pecado. Ou seja, mas eu dou graças a Deus que enviou Cristo Jesus para nos governar, porque através dele eu sigo a palavra, eu guardo a palavra dele no meu coração e não peco nem contra Deus, nem contra o Filho que foi enviado. É o que Paulo está dizendo. Mas, se eu deixo esses princípios me dominarem, o que eu vou fazer é a lei da carne. E a lei da carne é o quê? É o pecado. Isso está escrito lá em Romanos, capítulo 7, verso 25. Porque a porta larga, ela não exige de forma nenhuma renúncia. Então, você não precisa renunciar a nada. Quer entrar pela porta larga? O problema é seu. Mas fique sabendo que a porta larga, ela conduz a um lugar que você não vai querer permanecer. Então, vigie, vigie. Então, vamos lá para o nosso segundo ponto, que diz assim, nosso segundo tópico, ele diz assim, nosso segundo ponto mesmo. Porque entrar pela porta estreita é difícil. Por quê? Entrar pela porta estreita é difícil, não é fácil não, viu? É difícil, mas ele vai nos dar diretrizes que nos conduzirá a entrar pela porta estreita sem nem passar mal. A gente pode até sentir alguma coisa, mas sabendo que Cristo está conosco. Se Cristo comigo vai, eu irei. Então, primeiro subtópico do segundo ponto vai dizer assim, uma porta aberta, porém difícil. Difícil o quê? Difícil é a entrada. Ela tá aberta, é estreita, tá aberta, mas é bem complicado para entrar. É bem difícil, porque se você não renuncia, você não entra. Não tem como. E ele diz assim, a porta para a entrada na pátria celestial está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse. O que é que vai nos impedir? Olha aqui o que ele diz. O egoísmo, o ego inflado. Olha o que eu falei de você estar inflado, de eu estar inflado. Ele fala aqui, ó. Impedimentos para que a alma humana atravesse. Quais são esses impedimentos? São o ego, são o egoísmo, são a idolatria, dentre outros, porque tem mais. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo e deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Irmã Tainara, o que é indizível? O que é indizível? Indizível é tudo aquilo que foge do que é comum. É algo que eu não consigo nomear, que eu não consigo falar. Então, o que ele diz aqui? Que resulte em uma glória progressiva, que é progressivamente, e indizível. Há um processo que não se dissolverá. Não é como um remédio que você coloca na água e ele vai dissolver. Não, ele não vai dissolver. Isso aqui é insolúvel, ele não vai dissolver. É indizível. Não tem como eu falar. Ele não tem como mensurar, não tem como falar ali, dar nomes a isso aqui, porque é algo grandioso.
E aí, o que é que ele diz? Aqui, é uma porta aberta, porém difícil. É difícil, mas nós conseguimos, porque Cristo Jesus veio para nos instruir, para nos ensinar. Aí, o que que a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, como base para esse texto? Porque a inclinação da carne é morte, ou seja, então como que eu faço para entrar por essa porta que aqui a palavra do Senhor está nos dizendo que a porta está aberta, mas é difícil? É simples, querida, aqui ó, porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Que espírito é esse? De Cristo. Porque se somos transformados por Cristo, já não vivemos mais como manda a carne. Vivemos agora por meio do ensinamento do Espírito. Você está fazendo algo que desagrada o Espírito Santo de Deus, ele vai tocar no seu coração e vai dizer: não faça isso, porque isso está errado. Então você está vivendo de acordo, e aí você não faz. E você está vivendo de acordo com o Espírito. Então, se você está inclinado ao Espírito, você terá vida. Quem deseja entrar pela porta estreita, inclinar-se-á ao Espírito de Deus. E aí ele dominará a sua vida e você viverá feliz. E aí diz assim a palavra do Senhor lá em Gálatas 5:24, que é um dos tópicos que ele deixa aqui registrado na nossa revista. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, se você é de Cristo, você não pratica mais aquilo que você praticava lá no passado. Passou, acabou, agora você é uma nova criatura. Amém? E o 2 diz assim: as oportunidades da porta larga são atraentes. Sim, são bem atraentes e há muitos que se atraem por ela. Que diz assim: para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem, que é diferente de liberdade. Libertinagem é diferente de liberdade, tá? Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pela ilusão da vida, errando-se ou rodeando-se em uma sedutora fantasia. Ou seja, ele está se deixando levar por uma sedutora fantasia, algo que vai se dissolver, algo que vai se acabar ali. Sedutora fantasia é um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. Por quê? Está fazendo o que o mundo oferece e está automaticamente deixando as coisas de Deus. A palavra do Senhor lá em 1 João 2:15, 16, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se você ama o mundo, o amor de Deus não está em você. Porque aí no 16, se não me falha a memória, ele vai falar, eu vou abrir aqui para que eu não fale errado aqui. Então, em 1 João, olha o que aqui ele vai nos dizer aqui. 1 João, capítulo 2, e o verso 15 e 16. Ele diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O 16 vai dizer, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. Não é do Pai, mas é do mundo. Ou seja, essas coisas aqui não é do Pai, não vem de Deus. Vem do mundo para nos instruir ao pecado. E temos que ter cuidado com isso. Então, jogue isso fora para poder entrar na porta, porque é difícil a entrada lá, viu? Então, tem que estar ali, ó, bem certinho nas coisas de Deus. Vamos para o segundo, que diz assim. Do segundo tópico. As oportunidades da porta larga são atraentes, que foi o que a gente falou agora. Aí, no terceiro, ele vai dizer assim: as razões da existência. As razões da existência. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requer uma transformação interior, uma decisão pessoal.
viu? É sua decisão, não é ninguém que pode decidir por você, isso é pessoal. E uma disposição em seguir na contramão da maioria. Você não vai igual como os outros do mundo vai, você vai na contramão. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. Olha, se você reconhece que você é um pecador e que você precisa de Cristo, você necessita dele, então você vai reconhecer que não pode andar conforme manda o mundo. Você tem que andar diferente das coisas que o mundo lhe oferece. Aqui em 2 Coríntios 12, o capítulo 9 vai dizer assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ai, mas eu sou tão fraco. Ai, mas eu sou... Mas aí quando apóstolo Paulo escreve isso ao povo de Corintos, ele está dizendo assim, que quando Cristo diz, olha, a minha graça te basta. Se tu tem a graça de Deus, o pecado já não faz mais parte de você, porque ele diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ah, e qual é a minha fraqueza? Eu tenho uma fraqueza de jogos. Ah, eu sou viciado em jogos. Mas agora eu tenho o poder de Deus em mim. E o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. O que é o aperfeiçoamento? É todos os dias você pilar o homem velho, matar o homem velho e dizer, eu não vou fazer isso, porque isso é viciante, esse vício vai me conduzir ao mal e, portanto, eu não faço mais isso. Aí, o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Na sua fraqueza. Eu tenho fraqueza nisso, mas eu não vou fazer, porque o poder de Deus está em mim. O poder de Cristo está em mim. É isso que está dizendo em 2 Coríntios. E com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, com um novo começo. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar como Ele andou. Então, estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Quando você faz isso, você luta contra os prazeres da carne, você está apto, você está criando raízes. Está criando raízes em quem? Em Cristo. Você está criando raízes em Cristo. E aí você já não consegue mais fazer aquilo que a carne te faz desejar. Você não quer mais. Porque os obstáculos agora da jornada, ela vai se tornar em nada, porque você está em Cristo. Amém? Então, vamos lá para o nosso terceiro e último tópico que diz: entrando pela porta e pelo caminho dos céus, arrependimento de pecados. Ou seja, o que ele vai nos dizer aqui? Olha, entrando pela porta e pelo caminho do céu requer algumas condições. Quais são essas condições? São 3 e estão aqui em 3 tópicos. Primeiro, arrependimento de pecados. Segundo, a confissão dos pecados. Terceiro, produzir frutos de arrependimentos. Ou seja, essas 3 bases, esses são um tripé aonde você vai conseguir formar o seu caráter cristão para entrar no caminho que é estreito e a porta também. Diz assim o primeiro, arrependimento de pecados. Por meio da palavra do arauto divino, que era João Batista, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras do profeta do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Eles já pregavam, eles já anunciavam que era necessário endireitar os caminhos tortuosos, porque viria o reino de Deus sobre a terra. Por essa razão, é importante ponderar ou ter calma
que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício do pecador. Isso é um exercício que cabe a mim, tá? Eu que preciso ter em mente que o meu pecado só me levará para um caminho que não é bom. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Isso é uma decisão que o pecador precisa tomar. É o pecador que precisa tomar. Precisa tomar essa decisão de renunciar tudo aquilo que vai lhe deixar cheio de si, né? O pecado. E aí, quando você renuncia, você consegue passar pelo caminho. Aí você renuncia mais um pouquinho, você dá mais uma andada no caminho. Quando você renuncia um pouco mais daquilo que não é bom, aí você consegue passar pela porta. Aí o 2 diz assim, confissão de pecado. É preciso confessar o pecado para alcançar a misericórdia de Deus, tá? O ministério de João Batista foi impactante de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província de Jordão. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos ou afastados estão da glória de Deus. Mas, por Cristo Jesus, nós fomos reconciliados com Ele para termos a salvação através do Filho e ter a perseverança de entrar e ver a Deus por meio do Filho Jesus Cristo, tá? Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Se o homem não entende que ele é pecador, ele vai achar que ele não precisa de um Salvador. E Deus me livre. Por quê? Apóstolo Paulo diz que dos pecadores ele é o maior. Pois eu digo, vou além. Pior do que Paulo sou eu. Porque todos nós somos pecadores. Pecamos às vezes involuntariamente, mas somos pecadores. E precisamos todos os dias nos regenerar e reconciliar-nos com Cristo para ter direito à entrada no céu. Então, sem o reconhecimento de que é um pecador, ele não compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecadores é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Ou seja, as pessoas iam e confessavam a ele, olha, João, eu pequei, preciso ser batizado. Ele, pois seja batizado. E ele batizava, por quê? Ele confessava o pecado a ele e era batizado. Quando Jesus, ele vem e as pessoas iam ter com ele, ele dizia, ele já não fazia como João, porque ele é Cristo. Ele foi enviado. E aí ele dizia, perdoados estão os teus pecados. Vá e não peques mais. Era o que Jesus dizia. João batizava, mas Jesus dava um alerta. Vá e não peques mais. E mais na frente, tem um que ele cura e ele diz, vai, não peques mais, para que não te ocorra coisas piores. Então, cuidado, tá, querido? Temos que ter cuidado com esse tal de pecado, porque não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado. Pecado é pecado, ponto final. E aí, ó, é o que ele fala aqui. As pessoas, né, isso era uma coisa pessoal, e a perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Era o dia da expiação, o dia da separação, então vamos confessar os pecados para que a gente alcançasse ali a misericórdia. Aí ele dizia, por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados
passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os pecados e afirma que crê em Deus poderoso e salvador. Quando você diz, eu pequei, realmente reconheço o seu pecado, você está afirmando que você precisa de um Deus poderoso e salvador. Assim, quando o homem reconhece a confissão que é um pecador, ele recebe perdão de seus pecados. Serão perdoados os seus pecados. Então, você confessa, você deixa, aí você faz o quê? Alcança a bela, linda e preciosa misericórdia de Deus. Aí eu vou ler aqui Provérbios 28, Provérbios capítulo 28, verso 13, que vai nos dizer assim, 28 e 13. Aqui, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança o quê? Misericórdia. Pronto, aquele que encobre o seu pecado, não vai prosperar, não. Não adianta ficar com mentira, não esconda isso, não. Bote isso pra fora, confesse. Eu preciso confessar a um padre, confessar a um irmão? Não, confesse a Deus e não faça mais. E aí você vai alcançar a misericórdia, porque ele é o único galardoador. É ele que tem o poder de perdoar os pecados e de nos dar o direito à salvação. É ele. Então, confesse a ele, deixe o seu pecado e aí você alcançará automaticamente a misericórdia. E o terceiro e o último vai nos dizer assim, produzindo frutos de arrependimento. Como que eu vou produzir frutos? A palavra do Senhor nos diz que nós nos despimos do velho homem, vivemos agora para Cristo, então nós somos nova criatura. Apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu. Cristo agora é quem vive em mim. É Ele quem está em mim. É Ele quem vive em mim. E aí ele diz assim, para João Batista, o batismo e a confissão somente não seria a prova verdadeira da mudança da vida ou de vida. Era preciso apresentar frutos na vida comum. Na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas, podemos contemplar os frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependia. Ou seja, não bastava só dizer, eu me arrependo. Você tinha que mostrar realmente que mudou. A pessoa que roubava agora já não rouba mais. Eu agora não faço mais isso, me arrependi de ter roubado, não roubo mais. E aí, como que eu vou saber que aquela pessoa está regenerada? Quando ela realmente não furta mais, não rouba mais, não pega mais aquilo que não é seu. Ou seja, ela está mostrando frutos do arrependimento. Arrependeu-se e não pratica mais, tá? Então, ele estava falando sobre isso. Esperava de quem se arrependesse honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outras coisas. Isso era o que João esperava. Olha, se você realmente se arrependeu, pois mostre os frutos. Como era que você mostrava os frutos? Era fazendo isso. Era tendo compaixão, era tendo o que ele nos deixa aqui bem, bem explícito, né? Nos mostra aqui que tivesse, além do arrependimento, a honestidade, misericórdia, respeito, tivesse respeito às autoridades, entre outras coisas. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Agora, você não faz mais aquilo que você fazia. Você agora tem um novo estilo de vida. Você vive agora conforme manda a palavra do Senhor. Aqui em Mateus, capítulo 3 e o verso 2, capítulo 3 e o verso 2 vai dizer assim, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era o que João pregava. Ele dizia, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aí lá no 21, ele vai nos dizer assim, e
Adiando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seus irmãos, num barco com seu pai Zebedeu. E aí, aqui ele tá falando o quê? Que João, Mateus escrevendo, ele diz que Jesus, ele viu. Ou seja, Jesus é quem vê. Eu deixei separadinho aqui, porque ele fala que, no 21, aqui, e adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e o chamou. Ou seja, o que é que ele está falando aqui sobre produzir frutos? Ele chama e eles vão. Jesus, ele nos chama, ele nos vê. Então, quando ele nos chama ao arrependimento, ele nos chama para segui-lo, você tem que deixar tudo que você está fazendo, tudo. Tudo, deixe tudo e siga Jesus. Foi o que eles fizeram. Estava com o seu pai, mas deixou tudo e foi. Foi ter com Jesus, porque Jesus, ele nos chama. Então, se você quer produzir bons frutos, você tem que deixar tudo o que estiver fazendo, siga o que Jesus te ordena. Se ele te chamou, não se detenha, vá. Vá e faça a vontade de Deus. Amém? E a nossa conclusão vai dizer assim: no momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta bem apertadinha, e a porta apertada, para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, o nosso pensamento e desejo, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento e confissão de pecados e a experiência do perdão. Amém? Então, aqui algumas das diretrizes, alguns dos ensinamentos que Cristo nos dá para quê? Para porfiar, por entrar pela porta estreita, por confiar nele e saber que é preciso nós nos despir de toda a maldade, de toda a concupiscência da carne, dos olhos, das cobiças, dos maus pensamentos, das más falácias, de levantar falso, tudo isso. Deixe tudo isso, que isso aí incha o homem. É como um fermento que é jogado numa massa e cresce. Então, para entrar pela porta e pelo caminho, é preciso você se desobstruir de todo o pecado. Tire tudo. Deixe tudo livre. Deixe o caminho livre, né? Deixe o caminho do Senhor livre para você passar, porque o caminho é estreito e a porta também é. Então, você só vai conseguir entrar se você realmente desobstruir a sua vida de todo o pecado, de toda a maledicência. Que Deus nos abençoe, que nos dê graça. Vou deixar esse vídeo aqui e se você gostar, você dá o seu like, o seu joinha e você fala que aí eu venho e trago mais da nossa revista bíblica para estudarmos. Que Deus possa te abençoar. E lembrando que eu não sou uma professora profissional, falo errado, muitas vezes não consigo lembrar de algumas passagens, mas é o que Deus nos instrui a fazer, é ler a sua palavra, compartilhar a palavra de Deus, e isso é que é bom. Então, que Deus em Cristo abençoe e nos dê graça, nos dê força, e é isso, que o Senhor te abençoe grandemente, e a paz do Senhor.